somebody, anybody, everything, someone. Essas palavras te confundem? Vamos tentar dar uma descomplicada. O some é usado em inglês para falar de uma quantia de algo, ou seja, algum. O no é para falar de nenhuma quantia de algo, ou seja, nenhum. O any é usado para falar de qualquer um, qualquer. Já o every é para falar de tudo, ou seja, todos daquela categoria. Essas palavras em inglês se juntam com outras para formarem palavras mais complexas. Por exemplo, thing em inglês significa coisa. Então, quando você junta o some com o thing, você está falando de alguma coisa. Quando você junta o no com o thing, você está falando nenhuma coisa, portanto, nada. Quando você junta any com o thing, é qualquer coisa, e o every com o thing é toda coisa, ou seja, tudo. Já a palavra body em inglês significa corpo, portanto, você está falando de pessoas. Somebody, algum corpo, ou seja, alguma pessoa, significa alguém. Nobody, nenhuma pessoa, ou seja, ninguém. Anybody é qualquer pessoa. E everybody é toda pessoa, ou seja, todo mundo. Do mesmo jeito, o one é usado em inglês para se referir a pessoas, ou seja, someone é alguma pessoa, alguém, no one, nenhuma pessoa, ninguém, anyone é qualquer pessoa e everyone é toda pessoa, ou seja, todo mundo. As palavras como o body e o one são a mesma coisa. Não faz diferença você usar somebody ou someone ou everybody ou everyone. Não faz diferença, elas são iguais. Você pode trocar quando você quiser. Uma coisa para notar sobre essas palavras é que elas são sempre usadas no singular. Então toda a gramática em volta daquela frase tem que ser voltada para o singular. Por exemplo, tem alguém ali. There is someone there, ou todo mundo adora música. Everybody loves music. Now, let's practice with some simple sentences. Não tem nada aqui. There is nothing here. There's nothing here. Está tudo naquela caixa. Everything is in that box. Everything's in that box. Tem uma coisa que eu preciso te contar. There is something I need to tell you. There's something I need to tell you. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Anyone can do this. Anyone can do this. Todo mundo tem que ir. Everybody has to go. Everybody has to go.